Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o maior pecado de Adão. Talvez seja o verdadeiro pecado de Adão. Esse pecado tem infelizmente feito com que muitos casamentos cheguem ao fim. Infelizmente isso tem feito com que muitas famílias se desfaçam. Tem feito com que muitas pessoas deixem de prosperar. Tem feito com que muitas pessoas deixem de evoluir, de melhorar, de crescer. Deus ele é um Deus que ele gosta de processo, ele ama processo. E quando nós não respeitamos o processo das coisas, nós pulamos etapas importantes que fazem parte do processo. E isso faz com que nós venhamos a sofrer, venhamos a quebrar a cara, muitas vezes. No princípio, no relato da criação, Deus ele começa criando todas as coisas e ele cria tudo uma coisa após a outra. Tudo dentro de um processo. Cada dia ele faz uma coisa que se encaixa na outra. E isso mostra um Deus que ama processo. Ao final da sua criação, no último dia da criação, após Deus ter criado Adão e Eva, ele conclui a sua obra. E, infelizmente, algumas pessoas, elas equivocadamente, elas têm uma visão desse relato. E eu gosto de lembrar do texto, quando Paulo fala em Atos 17:11, onde ele diz que os bereanos eles eram muito mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles recebiam a palavra com muita alegria, com muita felicidade, muito entusiasmo. Mas depois de receber aquela mensagem, eles iam para casa e eles iam avaliar, pôr à prova, se aquilo de fato era verdade. Algumas pessoas tendem a pensar que Deus, no final da criação, ele descansou. Ele descansou. Mas Deus, ele se cansa. Deus, ele é um Deus que ele fica fatigado, ele fica cansado de todo o seu trabalho. Jesus, ele fala em João 5,17, ele diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então isso nos leva a refletir sobre esse texto, que na verdade, quando Deus fala sobre o descanso, o que está por trás, na realidade, é o desfrute. O grande pecado de Adão e Eva foram não desfrutar. Deus, após ter criado todas as coisas, ele chama Adão e Eva, ele chama aquele casal para desfrutarem de tudo aquilo que Deus havia feito, de tudo que Deus havia criado na terra. Mas Adão, por sua vez, e sua esposa, eles preferiram trabalhar. Talvez você não saiba, mas a palavra trabalho, ela é uma palavra pejorativa. O trabalho, ele é pejorativo, é algo negativo, é algo que traz pesar para o ser humano. Nunca foi o plano de Deus que o ser humano trabalhasse. Nunca foi. Existe até um ditado popular que diz: quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Talvez isso seja uma das maiores verdades. As pessoas que de fato estão trabalhando, elas não estão de fato ganhando dinheiro. Elas estão ali trabalhando. A palavra trabalho vem do latim. A palavra tripalium, que era um instrumento de tortura usado na Idade Média para torturar os escravos e principalmente as pessoas que não pagavam os impostos. Era um instrumento de madeira com 3 pontas, às vezes colocavam ferro nessas pontas para que tirassem as vísceras das pessoas para fora. Isso popularizou-se e chegou até nós. Nos nossos tempos, alguns séculos atrás, essa palavra era utilizada para os trabalhadores braçais, para demonstrar o sofrimento que eles sofriam. Então, depois de se popularizar, a palavra tripalium virou o que nós conhecemos hoje como trabalho. Deus nunca desejou que o seu povo, que as pessoas, eu e você,
trabalhássemos. Ao contrário, Deus quer que você desfrute. Por que que muitos casamentos estão se desfazendo por causa deste pecado? O não desfrutar. As pessoas não desfrutam mais da companhia um dos outros. As pessoas estão tão envolvidas em trabalhar, em querer adquirir, em querer construir algo, que elas deixam de lado aquilo que realmente importa, que é desfrutar da companhia do seu cônjuge. Desfrutar da companhia das pessoas que estão à sua volta. Desfrutar de tudo aquilo que Deus criou e estabeleceu como sendo maravilhoso. As pessoas estão tão envolvidas no trabalho, ou seja, no castigo. O trabalho nada mais é do que um castigo. Quando castigo, ou diríamos assim, uma forma de Deus corrigir Adão e Eva. Uma forma de Deus fazer com que Adão e Eva refletissem sobre as decisões que eles tomaram. Quando Adão e Eva pecam, eles são afastados do paraíso, eles são retirados de lá. E Deus diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Esse nunca foi o plano de Deus, mas essa foi a vontade de Adão. Esse foi o desejo de Adão. Trabalhar. E as pessoas estão tão envolvidas no trabalho que esquecem de desfrutar, que é o verdadeiro plano de Deus para cada um de nós. Há quanto tempo você, talvez, que está me ouvindo agora, não senta diante do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo e desfruta da companhia dele, da companhia dela, olhando nos olhos, tendo um momento real presente. As pessoas estão tão envolvidas com a internet, com o celular, que as pessoas vão comer com o celular na mão. As pessoas estão em um jantar romântico e elas estão com o celular na mão. As pessoas estão em um momento de família e elas estão com o celular na mão. Ou elas estão preocupadas demais em produzir, em trabalhar, em gerar recursos, em gerar renda para pagar conta, para melhorar, para trocar de carro, para trocar de casa. E elas estão mais preocupadas com o que é material do que com o que realmente Deus estabeleceu como sendo bom e agradável nessa terra, que é o desfrute. Que você possa refletir sobre isso no dia de hoje. Que você venha a desfrutar de tudo aquilo que você está fazendo. Mas, Leonardo, você pode dizer assim: então o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso pagar minhas contas. Na realidade, o que você precisa fazer é desfrutar. Se você viver por um propósito de vida, você vai estar todos os dias da sua vida desfrutando. E você não vai trabalhar nenhum único dia sequer. Porque o trabalho, ele denota algo negativo. Mas o desfrute, sendo vivido por um propósito, vai fazer com que você não precise trabalhar nenhum único dia da sua vida. Que você possa refletir nisso no dia de hoje. Que você seja abençoado por Deus. Tenha um dia maravilhoso na presença dele. Tá legal?